da turma ATS 16, estou aqui com vocês na nossa 8ª aula da disciplina Enfermagem Domiciliar. E hoje nós iremos falar sobre os principais problemas do atendimento domiciliar, do home care, né? O que as empresas têm dificuldade, o que no SUS o home care tem dificuldade, tá? Lembrando que home care no Brasil é uma área que cresceu muito, né? Existe muitos home care clandestinos, né? E isso atrapalha até mesmo na fiscalização para uma qualidade de assistência, tá? Quando a gente se trata em SUS, né, falta profissionais nesse mercado aí de trabalho para atender toda a demanda de pacientes em atendimento domiciliar, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal e a gente vai se falando, ok? Então vamos lá. Domiciliar, né? No mercado de home care está crescendo, então como vocês sabem, existem várias empresas, né, privadas de atendimento domiciliar, tá? O mercado está muito amplo e a cada dia que passa, esse mercado vem aumentando mais ainda, né? Levando em consideração que a nossa população de idosos está crescendo, diferente do que era antes, né? Há anos atrás, tá bom? Ano após ano, aumenta o número de empresas nesse setor. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Núcleo Nacional das Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar, no período de um ano, o número de empresas voltadas para atenção domiciliar no Brasil saltou de 411 para 676 empresas. Então, esse aumento vem acontecendo todos os anos, tá? Infelizmente, algumas empresas de home care acabam indo à falência por falta de gestão, né, de profissionais, né, que aceitam algumas condições, né, e muitas outras vão surgindo aí ao longo dos anos também, tá? Este crescimento está atrelado principalmente ao envelhecimento da população, ao sucateamento dos serviços públicos de saúde e à busca dos pacientes por um atendimento mais personalizado. Então, nas nossas últimas aulas aí, nós falamos muito sobre o atendimento humanizado, né, do conforto desse paciente por estar em casa, de um profissional da saúde ou até mesmo de um cuidador informal ou formal, prestando uma assistência, um atendimento apenas para aquele paciente, né? Então, justamente por esse motivo, pela deshospitalização, pelo acolhimento, por esse atendimento personalizado, que as empresas de home care cresceram devido a essa demanda, tá bom? Enquanto, mesmo com as perspectivas positivas para a modalidade, empresas de home care têm que enfrentar uma série de dificuldades dentro do setor de saúde. Então, seja ele público ou privado, existem alguns critérios de atuação para esse atendimento domiciliar, tá? Nós entendemos que hoje podem existir alguns atendimentos, algumas empresas clandestinas, tá? Que elas não são regulamentadas, mas mesmo assim algumas empresas, né, elas acabam fornecendo esse tipo de atendimento ou de serviço, tá? Que é um risco para o nosso paciente, né? Para esse público não ter uma empresa de home care ou um serviço público que não esteja reconhecido na Agência Nacional de Saúde, tá? Ainda há muito desconhecimento por parte da população e dos planos de saúde em relação aos serviços prestados por essas empresas. Já para os prestadores de serviços, que propriamente dito são as empresas de home care, tá? Há o problema de carência de profissionais com habilidade de prestar serviço em atenção domiciliar. Então, as empresas, vocês vão ver muitas vagas, né, para atendimento domiciliar, né, para assistência domiciliar. Porque quanto mais empresas no mercado, mais profissionais eles buscam para atender a demanda que surge com a solicitação de home care, tá? Lembrando que, uma dica,
Muitas empresas, né, de atendimento domiciliar, infelizmente, elas não pagam o mínimo, né, para o profissional ter que se deslocar aí e prestar uma assistência adequada para o paciente. Então, pessoal, vocês estão estudando, né? E é claro, é um tempo aí, né, de estudo, de investimento em vocês. Então não aceitem qualquer coisa, tá? Estou aqui falando para vocês, existem várias empresas aí no mercado. Então, se o pontapé inicial de vocês for um atendimento domiciliar, né? Eu conheço pessoas que estão há 15 anos no atendimento domiciliar que se dão super bem, né? Se encontraram na área da saúde. Isso é muito bacana, mas não aceitem qualquer coisa, principalmente se a empresa não for reconhecida, né, registrada, tá? Isso acaba sendo um impacto para vocês quanto profissional, tá bom? Tá. Aqui. Além da falta de profissionais, organizar escalas e promover um bom relacionamento entre os técnicos e pacientes é uma dificuldade constante na rotina da empresa de home care. Então, quem tem uma empresa tem grande dificuldade, além disso, de encontrar profissionais adequados, também tem dificuldade, em alguns casos, né, dessa relação com paciente, família e profissional, né? Muitas vezes esse vínculo não é criado, então a própria família, através dessa empresa, né, acaba dizendo, olha, para nós não convém determinado profissional. Então, essa adequação, esse vínculo também é uma dificuldade das empresas de atendimento domiciliar. A noção errônea de que home care é somente internamento domiciliar leva certos pacientes e cuidadores a pensar que o plano de saúde é obrigado a custear todos os serviços de home care, inclusive após a alta do internamento. Então, quem tem plano de saúde, né, se um paciente é acamado, né, ou que sofreu algum tipo avanço de algum diagnóstico aí e que precisa dar continuidade à assistência em casa, muitos familiares entendem que isso é dever do plano de saúde, tá? Existem ainda aqueles que prestam serviços de saúde e enganosamente se apresentam como empresa de home care. Então, como eu falei para vocês, existem várias empresas clandestinas no mercado, tá? Esses serviços prejudicam o melhor conhecimento da modalidade por não ter e não aplicar a metodologia correta inerente à verdadeira prática de home care. Então, além deles não terem registro, essas empresas normalmente não estabelecem um plano de cuidado para esse paciente, tá? Temos que tomar cuidado tanto quanto solicitante, né? Tanto quanto profissional de saúde atuando nessas empresas clandestinas, tá bom? Essas empresas, né, trabalham sem nenhuma preocupação com o risco que estão transferindo à fonte pagadora, que no caso é a família e o paciente, tá? E sem ter um plano de alta específico, visando apenas explorar indevidamente as fontes pagadoras, que muitas vezes não possuem profissionais encarregados pelo serviço de home care, devidamente habilitados e que possam ter uma noção real de como o paciente deve ser gerenciado em seu ambiente extra-institucional. Então, como eu acabei de falar para vocês, essas empresas de home care muitas vezes não se programam, não têm um respaldo, né? Eles não estabelecem um plano de cuidado para esse paciente. Então, esse profissional que é contratado, né? Eu, Ana, técnica de enfermagem, né? Fui contratada por uma empresa clandestina, contratada como eu digo, informalmente, né? E essa empresa, ela não tem um respaldo para mim. Se acontecer algo, alguma intercorrência, eu não tenho a quem recorrer dentro dessa empresa, né? Não existe um enfermeiro regulador, muitas vezes não existe um médico regulador, né? Então, também temos que tomar cuidado quanto a isso, tá? Entretanto, embora as barreiras criadas pela má interpretação
pelo seu uso indevido da terminologia, pela falta de adoção de um critério rígido de credenciamento de programas de home care e pela invasão de serviços ilegítimos, sejam prejudiciais, não chegam a ser tão danosas como certas interpretações judiciais distorcidas. O que isso quer dizer? Muitas vezes o paciente entra na justiça contra essa empresa clandestina ou contra uma empresa até mesmo formal, tá? E dependendo dos critérios, a justiça, né, nossa justiça brasileira tem uma visão distorcida em questão de respaldo com essas empresas que não têm registro, né? Então, se caso a família for processar uma empresa clandestina, infelizmente, a probabilidade dessa família não conseguir levar esse caso adiante é muito grande, porque se a empresa não tem registro, ela estaria processando quem, né? Algumas decisões judiciais estão facilitando a prática de pacientes que, após terem sido notificados da alta de internamento domiciliar, recorrem ao Poder Judiciário para obrigar a fonte pagadora a custear os serviços por tempo indeterminado, mesmo que após terem legalmente recebido alta de internamento domiciliar. O que isso quer dizer? Muitos pacientes que têm plano de saúde, quando eles recebem alta para um atendimento domiciliar, as famílias muitas vezes, né, sem condições de pagar particular, né, esse atendimento domiciliar, elas recorrem à justiça, alegando que por já pagarem o plano, eles precisariam de um atendimento domiciliar, tá? Outra dificuldade do atendimento domiciliar, principalmente quando se é relacionada a plano de saúde, é exatamente isso, né? Porque o plano de saúde, além de estar fornecendo um atendimento hospitalar de uma instituição, em alguns casos, essas instituições também precisam fornecer profissionais atendimentos para um home care, para um atendimento domiciliar, tá bom? Isso em alguns casos, tá? Algumas autoridades obrigam liminarmente a fonte pagadora a custear os cuidados de enfermagem particular para pacientes estáveis. Esta prática tem levado os planos de saúde a uma fobia justificada quanto à utilização de home care, o que inevitavelmente reduz a utilização desses serviços. Principais dificuldades do home care. Então, além dessas que eu acabei de citar, questão de plano de saúde, dificuldade de profissional, nós iremos aí elencar algumas outras também, tá bom? Algumas empresas, por intermédio de seus representantes, visitam hospitalares e identificam possíveis pacientes para home care, convencem o paciente e seus familiares de que o plano de saúde tem a obrigação de dar cobertura aos serviços de home care e incentivam os familiares a exigir do plano de saúde a cobertura por esses serviços. Alguns planos de saúde adotaram a prática de gerenciar seus próprios pacientes em regime de atendimento domiciliar à saúde. Então, falei para vocês, alguns planos de saúde, né, eles também fornecem o serviço de atendimento domiciliar, caso esteja incluído aí no plano do paciente, tá? Estes planos de saúde, sem estrutura alguma na área de home care, fazem a escolha do paciente, asseguram uma prescrição do médico titular, contratam mão de obra por intermédio de uma empresa, né, uma cooperativa de enfermagem, sem coordenação multiprofissional dos serviços, sem acompanhamento técnico dos equipamentos e sem plano de tratamento específico. Coloquei esse trecho aí, não são todos os planos de saúde, né? Mas existem alguns planos, né? Que eles preferem ter o home care próprio, justamente para não pagar uma empresa terceirizada, mas infelizmente eles não conseguem gerenciar esse serviço, né, de atendimento domiciliar. Então, às vezes, existem falha aí
de profissionais especializados, de equipamentos na residência. Eles não conseguem gerenciar esses equipamentos que estão na residência, então aí tem perda de equipamento, né? Enfim, mas isso é em alguns planos de saúde, tá? Eu não tô dizendo que são todos, tá bom? Por isso que alguns planos, eles preferem, né, gastar um pouco mais, mas contratar uma empresa de home care terceirizado, tá bom? Alguns planos de saúde adotaram a prática de autorizar o orçamento que aparente o menor preço, decidido em um processo onde os planos de saúde pedem inúmeros orçamentos para diversas empresas de home care e escolhe entre os orçamentos o vencedor da licitação informal. Então, muitas vezes, o plano de saúde não tem o próprio home care, eles fazem algumas, né, uns orçamentos, algumas licitações e acabam escolhendo uma empresa terceirizada que seja de maior benefício para esse plano de saúde, tá? O prestador conivente, após ter reduzido sua margem à beira da falência, pouco se preocupa com a qualidade dos serviços. Então, nesses processos de licitações, muitas vezes, né, em alguns casos, as empresas terceirizadas aí de home care, elas levam o valor dela de contrato lá embaixo justamente para serem contratadas, mas não levam em consideração a qualidade futura desse atendimento, tá bom? Desafios: aumentar a confiança do paciente em uma vida melhor, aproximar os familiares dessa nova realidade, trazer um questionamento de futuro mais promissor, melhorar a sobrevida e com maior qualidade, mesmo para os terminais. Então, a gente está falando aí de pacientes terminais, né? Paliativos, enfim. Tornar o discurso de interdisciplinaridade em prática diária, ou seja, o home care não envolve só um técnico, um enfermeiro, um auxiliar, envolve toda uma equipe, tá? Personalizar o atendimento, ter um atendimento individual para cada paciente em atendimento domiciliar e diminuir os custos, tanto para a família quanto para a rede pública, rede privada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.